Uma rodada chave na Série B, talvez uma das mais importantes do primeiro turno e que podem desenrolar no segundo turno, tá? Vamos ver os principais jogos dessa 11ª rodada da Série B. Curitiba já joga hoje, a gente vai ver o favorito para esse jogo, Paysandu, Remo, Goiás, Vila Nova, CRB, todos eles precisando aí de pontos nessa rodada. Vamos ver como é que tá a disputa pelo acesso, os favoritos para continuarem no G4, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, um canal exclusivamente sobre futebol brasileiro. Então, se você curte futebol brasileiro, se inscreva neste canal, não se esqueça de se inscrever, um segundo pra você se inscrever, se inscreveu, tamo junto, agora deixa a curtida e o hype. Agora não te peço mais nada, é só você relaxar aí na sua cadeira, porque a gente vai longe nesse vídeo, aquele vídeo da Série B que a gente analisa a rodada que virá. Então, já vou botar a tabela aí no ar, para você ver certinho como tá, todos os times com 10 jogos, isso é bom demais, né? Não tem ninguém com o jogo atrasado. O G4 é composto por Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Cuiabá. Isso deve mudar, pode mudar nessa rodada. O que não muda nessa rodada, já vou deixar de cara para você, liderança. Goiás não perde essa liderança, tá 4 pontos à frente do Curitiba. Nem que o Goiás perder de 10-0 e o Curitiba vencer de 25-0, o Goiás permanecerá na liderança da Série B. Outra coisa que não pode mudar, Paysandu não sai da zona do rebaixamento de jeito nenhum. Ele está 5 pontos atrás do Criciúma, mesmo vencendo também, e todo mundo perdendo, o Paysandu permanecerá na zona do rebaixamento. No máximo consegue sair da lanterna, que já seria alguma coisa para o Paysandu, e demitiu seu treinador, tá esse treinador novo aí, né? Então, vamos falar primeiramente sobre esse jogo de hoje, né? Esse jogo entre Botafogo e Curitiba, pra gente já tirar da frente e falar sobre favoritismo. O Botafogo é o time mais inconstante dessa Série B. O que eu quero dizer com isso? É um time que faz jogos impressionantes. Eu vou mostrar pra você, vou ter que mostrar pra você, se você não se lembra, eu vou ter que mostrar a sequência de jogos do Botafogo, tá? O Botafogo, ele foi simplesmente na 6ª rodada visitar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e meteu esse 4-1 em plena Arena da Baixada pra cima do Atlético, um jogo lá e cá, o Botafogo jogou muito bem. Próxima rodada, geral pensando que o Botafogo ia engrenar, tomou 3-0 do Atlético em casa, meu irmão. 3-0 do Atlético em casa, confronto direto, e tomou esse 3-0, né? E depois tomou 3-0 do Operário de novo. Aí a gente pensa, nossa senhora, esse Botafogo aí tá mal das cabeças. E aí vence o CRB na rodada seguinte. Então é um time, cara, muito inconstante. A gente não sabe qual Botafogo vai entrar em campo, se é aquele do Atlético Paranaense ou se é aquele do Atlético. O Coxa é um time com mais constância, não é o mais constante da Série B, mas é mais constante que o Botafogo. O Coxa, ele começa a variar muito de um tempo para o outro, é um time que ainda tá verde, na minha opinião, para fazer aí uma analogia à cor do Coxa, é um time verde ainda, né? Ele sai na frente e ainda não tem tanta segurança para continuar com domínio de bola, recua demais, então ainda é um time que precisa adquirir mais confiança, mas tecnicamente é um time muito melhor que o Botafogo, já terá os seus reforços aí à disposição, né? Yuri Castilho vai ter muitos reforços, já alguns reforços já estão à disposição do Coxa para essa partida. O time vem reforçado, eles devem começar no banco. O Coxa, para mim, é o favorito diante do Botafogo. O Botafogo precisando vencer para sair da zona do rebaixamento, e o Coxa vencendo, ele garante a permanência dele no G4 nesta rodada, e aproxima ali do Goiás, fica um pontinho do Goiás. E o Goiás ainda vai jogar nessa rodada diante do Volta Redonda. Então, esse é o jogo de hoje, às 18 horas, né? 6 horas da noite. Que é o jogo que abre a rodada. Mas a partir de amanhã até segunda-feira teremos os outros jogos, né? Quem pode entrar no G4? Quem pode entrar no G4? Antes da gente falar de quem pode entrar no G4, nosso patrocinador, tá? A KTO, casa de apostas que está com a Liga do Milhão. Você que ainda não fez essa conta na KTO, eu tô te dando esse recado há algum tempo. Faça agora a sua conta na KTO, porque a Liga do Milhão está bombando, meu irmão. Já saíram os vencedores desse mês aqui. A rapaziada que vai concorrer a R$1 milhão no final do mês. Liga do Milhão é o quê, Diogo? Não tô entendendo. É o seguinte: faça a sua conta na KTO através do link que está na descrição. Você clica nesse link, vai direto para a conta, faz 5 minutinhos sua conta e depois você clica, quero participar da Liga do Milhão. É de graça, você não vai nunca ter nenhum problema com isso, você só vai participar da Liga do Milhão e concorrer a R$1 milhão. Quem não quer R$1 milhão, né? Eu quero R$1 milhão. Então, eu estou participando da Liga do Milhão. E como ela funciona? Você vai fazer as suas apostas normalmente na KTO, meu irmão. Faz lá a sua apostinha diária, hoje tem Jogo do Brasil, vai lá, faz uma fezinha no Jogo do Brasil. E aí, quem vai acertando mais essas apostas vai subindo no ranking da Liga do Milhão. É como se fosse uma competição de apostadores. Quem acerta mais apostas sobe na Liga do Milhão e vai concorrer a R$1 milhão no final do ano. Todo dia você pode ganhar R$1.000, tá? Então, todos os dias o melhor ranqueado da Liga do Milhão
ganha R$1.000 em apostas. Então, não é só esse 1 milhão no final do ano, não. Você todo dia concorre a R$1.000 em apostas, então é uma liga muito legal. Esse é um anúncio aí para maiores de 18 anos e você deve apostar com responsabilidade, né, meu irmão? Não dê esse mole, não. Aí, pra gente continuar sobre os favoritos da rodada, o que pode mudar, né? Bom, quem pode entrar no G4 nesta rodada? O Avaí, o Vila Nova, a Chapecoense, o Remo e o CRB. Todos eles têm condições de entrarem na zona de classificação para a Série A do ano que vem, tá? Nesta rodada. O Avaí é o mais difícil, né? Ele teria que vencer o seu jogo, aí torcer pro Vila Nova tropeçar, pra Chapecoense ali perder pro Novo Horizontino, pro Remo perder do Operário e, obviamente, vencendo o CRB, ele garante já a passar o CRB e teria que torcer pro Cuiabá tropeçar também. Muita gente tem que tropeçar pro Avaí chegar. E aí, assim por diante, né? Todo mundo que tá aqui tem que vencer e torcer para os seus times que estão, seus concorrentes acima, tropeçarem. Mas todos eles têm condições de entrar no G4. Alguns mais condições, outros menos condições, né? Por exemplo, o Remo tá um pontinho atrás, né? Então, se o CRB empata com o Avaí, né? O Remo vencendo o seu jogo em casa diante do Operário no Mangueirão nesta rodada, o Remo vencendo, ele já tem condição de passar CRB, Cuiabá, Novo Horizontino ou Curitiba. Desses 4, 2 deles precisam tropeçar. Então, o Remo passa, volta para o G4 se 2 desses 4 tropeçarem, obviamente, ele vencer o seu jogo. Não tá tão difícil assim para o Remo voltar para o G4 não, tá? O Remo que vem da sua primeira derrota, tá precisando dar uma resposta para a Série B e para a sua torcida. São 3 jogos sem vencer. O Remo vem tendo muitas chances de gol, criando muitas chances de gol e perdendo uma enormidade de chances de gol também, né, o Remo. Então, tem que voltar a defender bem. O Remo tinha a melhor defesa da Série B, caiu um pouquinho nesse quesito, a defesa nas últimas rodadas. Então, o Remo precisa se reestruturar defensivamente e precisa fazer as chances que cria de gols, né? Porque senão fica difícil vencer jogos. Então, é um dos times que pode entrar na zona. O CRB tem um jogo dificílimo diante do Avaí. É um jogo que você pode marcar na sua agenda aí para assistir. Jogaço. Avaí e CRB, talvez um dos jogos mais importantes da rodada, tá? Mas a gente tem também esse Novo Horizontino e Chapecoense, tá? A Chapecoense tá brigando por acesso nesse momento. Então, olho em Novo Horizontino e Chape. A Chape vencendo esse jogo no Novo Horizontino muda de patamar na Série B. É por isso que eu falo que essa rodada pode ser uma das mais importantes. Muitos times podem mudar de patamar, tanto para bem quanto para o mal, né? O Remo perdendo esse jogo, a gente já começa a duvidar um pouco da capacidade do Remo de disputar acesso, né? Não dá para tirar ainda, mesmo perdendo esse jogo, mas começa a duvidar. A Chape vencendo o Novo Horizontino, a gente já começa a pensar numa Chape realmente forte, brigando por acesso contra os principais favoritos ao acesso, né? Então, a gente vai ter parâmetros para analisar muito bem a Série B a partir dessa rodada. Cuiabá e Paysandu. Um jogo de um desesperado, que é o Paysandu, contra um time que acaba de voltar ao G4 e está com 2 vitórias seguidas. O Cuiabá tem a oportunidade de disparar dentro desse G4 aqui, enfrentando o Paysandu. Mas Novo Horizontino e Chape, Avaí e CRB são jogos que podem mudar os times de patamar. Agora, o Goiás, o nosso líder, enfrenta o Volta Redonda, que está subindo de produção. O Volta Redonda não perde há 5 jogos, está com 60% de aproveitamento recente aí na Série B. Tá subindo muito de produção fora de casa, jogou muito bem contra o Remo, então o Goiás é favorito, mas tem que ficar de olho nessa partida diante do Volta Redonda, que o Volta Redonda não é mais aquele bobinho do início da Série B não, tá? E o confronto dos Atléticos, né? O Furacão e o Dragão. Um dos dois vai mudar de patamar negativamente, né? Um dos dois vai mudar. Se o Goianiense vence, o Atlético Paranaense, meu irmão, vai ter uma vida muito difícil nesse primeiro turno, com certeza não terminará o primeiro turno no G4, salvo o, meu irmão, milagre de uma arrancada de meter várias vitórias seguidas até o final do primeiro turno. O Atlético Paranaense perdendo esse jogo cai de patamar e a gente começa a duvidar da capacidade desse time subir. O Atlético Goianiense, que já tá muito próximo da zona do rebaixamento, não tá jogando mal, mas tá muito sem resultado, né? Então, perdendo mais um jogo desse, vai entrar numa espiral ali negativa, que vai ser difícil. São 4 jogos sem vencer pro Atlético Goianiense, então perdendo mais um jogo, muda de patamar negativamente, a gente começa a pensar num Dragão brigando pela permanência, né? Criciúma e Vila Nova. Isso aqui, cara, é um jogo importante, tá? É um jogo importante, decisivo pros dois times, tá? A gente pensa num Vila Nova brigando por acesso, por título, né? E um Vila Nova que tá aí com 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 jogos teve jogadores expulsos nas suas partidas, acabou perdendo os jogos. E um Criciúma que vem de uma vitória, né? Que
tirou o Tigre da zona do rebaixamento contra o Paysandu, meio com uma vitória no sufoco, mas voltou a vencer. Mas será que essa vitória é o suficiente para trazer a confiança de volta ao time do Criciúma, que é um bom time? A gente vai ver. É um time muito forte em casa contra um Vila Nova, que é fraco fora de casa. Essa é a verdade. Vila Nova é fraco fora de casa, mas vem com uma pressão absurda de precisar pontuar fora de casa porque perdeu em casa a última rodada. Então esse Vila Nova nessa rodada eu espero um Vila diferente. Então esse jogo é um jogo que eu quero muito assistir também entre Criciúma e Vila Nova. Amazonas e Atlético, confronto direto contra o rebaixamento, né? O empate é ruim para os dois, mas o Amazonas aqui para mim está na frente. Então, possivelmente esse G4 deve mudar. Quem tem o jogo mais difícil do G4 para mim, é o Novo Horizontino, tá? Se você for pensar que o Goiás recebe o Volta Redonda em casa, o Cuiabá recebe o Paysandu em casa, o Curitiba visita o Botafogo fora, o Novo Horizontino pega uma Chape que tá brigando ali em cima também. É o time com o jogo mais difícil da rodada, tá? Dentre os postulantes aqui ao G4 nessa rodada, quem tem o jogo mais difícil é o CRB. Pega o Avaí fora de casa, né? Pro Avaí é um jogo difícil também, mas pelo menos é em casa. Vila Nova também tem um jogo difícil contra o Criciúma fora de casa. O Remo pega um time arrumado, que é o time do Operário, mas joga em casa, então possivelmente o Remo pode ser o principal vencedor dessa rodada, caso consiga os 3 pontos jogando no Mangueirão. É óbvio que a gente vai seguir analisando a Série B diariamente, esses jogos aí, vamos ter lives todos os dias. Hoje tem live sobre o jogo da Seleção Brasileira, sobre esse jogo do Curitiba, então se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber a notificação de quando a live começar. 10 horas, anota aí no seu calendário, 10 horas da noite, hoje, quinta-feira, o dia que eu tô lançando esse vídeo, teremos live no Torcedorismo, então te espero lá. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!